Olá, estamos de volta falando sobre os distúrbios que acometem as vias aéreas, tanto superior como inferior. Eu falei da anatomia, da fisiologia do nariz. Agora eu quero falar para vocês, aqui, vocês estão observando? Observe bem aqui, preste bem atenção. Aqui vocês estão vendo a face, a nossa face, aqui. Aqui vocês estão vendo um desenho. Este é o seio nasal, maxilar, direito e esquerdo. Olhe bem, o seio maxilar direito e esquerdo. Aqui você tem o seio frontal. Fica aqui, o seio frontal, aqui o seio maxilar. E aqui no meio, vocês têm os seios etimoidais. E aqui você tem o seio esfenoidal. Vocês estão observando que esse seio é uma cavidade vazia, tem apenas ar. E ele é revestido por uma mucosa. Agora vocês estão observando que esses seios, ele tem comunicação com a cavidade nasal. Eles se comunicam. Ele entra o ar, sai o ar e assim é a função dele. Aqui vocês estão notando nesse desenho, né, onde fica localizado o seio, então, maxilar. Um aqui, outro aqui, aqui o seio frontal em verde. Aqui o seio esfenoidal. Vocês estão tendo uma noção exata aqui, estou ampliando para que vocês possam notar. Em vermelho, o seio maxilar, em verde, o seio frontal. E em azul, ali, o seio esfenoidal, para que vocês tenham uma ideia como que é a nível da face. Eu estou falando isso por quê? Porque é muito importante que vocês saibam que a nível desses seios pode ocorrer inflamação, conhecida como sinusite. Quem não teve ou quem não tem uma sinusite? Quem não teve uma sinusite aguda ou crônica? Aí vocês vão perguntar para mim, esses seios são revestidos por uma mucosa e eles se comunicam com o nariz através de uma cavidade, os ósteos dos seios. O que acontece? Por que eu tenho sinusite? O que é sinusite? Sinusite é uma inflamação da mucosa sinusal que reveste o seio, tanto o seio maxilar como frontal, esfenoidal e etimoidal. Ela inflama. E por que inflama? Muitas vezes essa inflamação é decorrência de alguns distúrbios das vias respiratórias, principalmente do nariz. Um septo torto, onde acumula secreção, onde não existe boa ventilação, onde os ósteos não drenam adequadamente. O que acontece? Vai acumular secreção, prolifera micro-organismos, bactérias para dentro do seio, inflama a mucosa, os seios, a mucosa dos seios, que tem os cílios, não são vibrantes, se paralisam, e ali vem a secreção, o acúmulo de secreção. Começa a formar secreção amarelada, verdeada, um catarro espesso produzido dentro dos seios aqui que estão aqui. Isto pode ser em decorrência de um desvio de septo, pode ser em decorrência de uma gripe, onde a secreção se acumula e, dependendo do seu estado imunológico, favorece a infecção secundária que penetra, secreção penetra para dentro do seio, contendo micro-organismos, dali vem a infecção da mucosa, a sinusite, uma sinusite aguda. Uma rinite alérgica, a alergia pode levar a sinusite aguda, como a gripe,
tanto outros fatores que podem causar, assim como a mudança de temperatura. Um ambiente muito frio pode favorecer esta infecção dos seios paranasais. Por isso que a mudança, muitas vezes, de temperatura é importante para todos nós. Muitas vezes as pessoas não valorizam muito, mas eu considero isso um mecanismo fisiológico importante, porque quando está muito frio, os vasos que recobrem isto aqui, eles sofrem uma transformação. Muitas vezes eles podem se contrair muito e se tornando a mucosa propensa a uma reação inflamatória e, consequentemente, a uma infecção. Por isso, nós devemos ter muito cuidado em agasalhar adequadamente o nosso corpo. Então, a sinusite aguda nada mais é do que uma inflamação do seio maxilar, frontal e esfenoidal. E o que pode sentir a pessoa quando tem uma sinusite frontal? Ela pode sentir dor, peso na face, desconforto, lacrimejamento, secreção esverdeada, amarelada, tosse, febre, mal-estar. São os sintomas que normalmente, dor na vista, que nós podemos ver no decorrer de uma sinusite aguda. Então, há necessidade, muitas vezes, de o tratamento adequado. Uma boa higiene das fossas nasais, muitas vezes a necessidade de estilar soro fisiológico para limpar e permitir que os cílios da mucosa continuem funcionando adequadamente e não paralisado, acumulando secreção. Se este processo agudo, a sinusite, não for tratado corretamente com medicamentos, muitas vezes específicos, uma boa alimentação, o cuidado necessário para corrigir essa infecção aguda, ela, com o tempo, depois de 3 meses, passa a ser um processo crônico, sinusite crônica. Aí se torna mais difícil o tratamento. Muitas vezes a sinusite crônica, ela reagudece, ela passa um período bom, não demora, volta a ter um quadro agudo novamente, com secreção, dor, mal-estar. E por isso, muitas vezes o tratamento já na sinusite crônica tem que se lançar a mão de um tratamento cirúrgico, a necessidade do tratamento cirúrgico para corrigir este problema. Então, a sinusite aguda pode ser tratada adequadamente, com o tempo adequado e curá-la. Mas uma coisa que aqui não gosta muito esse processo inflamatório é também da fumaça do cigarro, que favorece essas vias respiratórias, a poluição do meio, não gosta da bebida alcoólica, muitas vezes favorecendo a esta infecção. Então devemos ter o cuidado que quando a gente adquirir uma gripe, tratar de curá-la adequadamente para que não venha uma complicação secundária como a sinusite aguda ou se tornando crônica. Por isso devemos ter toda a atenção especial, procurar o médico para tratar adequadamente, porque não basta muitas vezes tomar uma dosagem ineficaz e não curar adequadamente esse processo agudo da mucosa sinusal, conhecido como sinusite, que maior fase ela comete
sempre o seio maxilar com maior frequência, mas pode acometer o seio frontal. As crianças pequenininhas, geralmente até 2, 3 anos, ainda não têm esse seio frontal desenvolvido, ainda estão, muitas vezes, não se observa esses seios. Então é muito importante observar nesse período agora do inverno, principalmente as crianças, adolescentes, o tomar cuidado com o ambiente onde está, a poluição. Tudo isso tem importância, porque muitas vezes o ambiente é muito frio, o local frio à noite, expondo a friagem, pode favorecer a paralisar os cílios da mucosa nasal e da mucosa sinusal e levar a uma infecção, como acabei de falar, ou uma rinite aguda ou uma sinusite aguda. Volto já na sequência do programa falar mais um pouco sobre as doenças das vias respiratórias.